Fala, que conecta. 9h24. Quando a gente diz fala que conecta, nós estamos falando daquilo que é o mais importante, porque, aliás, do marketing, o galo... por que o galo é o símbolo da propaganda? Ele cacareja, né? Ele cacareja? Não deveria ser a galinha? E agora? Acho que talvez uma questão histórica aí do machismo, quando foi Boa. concebido. Não sei te responder essa, João. Publicidade, propaganda, e não tem. E todos nós fizemos, né? Quando o homem vai conquistar uma namorada, quando a mulher vai conquistar o namorado ou a namorada, como quer que seja, ele se vende, tá? Todos nós sabemos nos vender, só que nós não fizemos isso muitas vezes, né? Que coisa curiosa, né? Não adianta só ser, né? A gente tem que parecer e se mostrar. Tem que se mostrar, é verdade. Mas hoje o assunto vem de Big Brother. Se Big Brother continua sendo uma máquina de publicidade ainda forte, ganhando uma grana. Cada vez mais, João. Então, começando aí mais um Fala que Conecta, né? É o espaço onde a gente analisa o que está por trás de grandes conversas de mercado, da comunicação e da cultura. Um bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o Jonathan Manique Barreto, ou Barreto Jonathan no Instagram, da agência SDI. E hoje a gente não tem como fugir desse tema, João, porque só se fala disso no Brasil. Big Brother. Mas claro que a gente não veio aqui falar de fofoca, de paredão, de quem que entrou, e a gente vai trazer uma perspectiva do marketing e da comunicação, né, sobre este programa, pensando nas estratégias, as marcas e o impacto que ele gera, né? Então, mais do que um reality, hoje o Big Brother é uma máquina de comunicação. Ele já deixou de ser um programa de TV há muito tempo, e ele funciona como uma plataforma de comunicação integrada, tudo em tempo real. Então, hoje no Big Brother, tudo acontece ao mesmo tempo, né? A TV aberta é só um pedacinho do que acontece, e mesmo que, comparado às edições anteriores, quando a internet ainda não estava tão forte, ela tenha caído um pouquinho de audiência, ela compensa com todos os outros canais e estratégias que ela ativa para fortalecer a marca do Big Brother. Então, além da TV aberta, né, ela acontece no Globoplay, nas redes sociais, portais de notícia, grupos de WhatsApp, uma geração de fluxo de memes gigantes, toda a rede de outros veículos de comunicação da Globo falando sobre isso, e principalmente o boom das marcas reagindo ao que acontece e surfando a onda de algumas oportunidades de comunicação que estão ali. E claro que a marca, se ela não estiver preparada, né, para esse ecossistema, ela vira uma figurante. Então é importante a gente entender, né, as marcas e como elas se comportam dentro e fora do Big Brother. Nessa edição, a Globo confirmou 14 marcas patrocinadoras, com cotas mais robustas e uma presença mais integrada nos canais do que só na TV aberta do que em edições anteriores. Um exemplo claro disso é o iFood, né, que é um patrocinador master ali, a cota camarote. E o iFood já estreia com uma grande campanha associada, né, à dinâmica do Big Brother, que é a campanha 100 dias de ofertas, com cupons conectados às provas. Então, sempre quando tem algum tipo de prova diferente que o iFood está assinando, em tempo real rolam cupons disponíveis, né, para quem está assistindo nas festas e também em alguns outros momentos do programa. E o resultado disso é um aumento de volume imediato de pedidos, especialmente nos dias de estreia e grandes ativações. O iFood já confirmou, e é claro que ele não estaria lá se não fizesse sentido e não tivesse retorno de alguma forma, né? Mas que não é só uma questão de lembrança de marca. Para eles, o que importa é a conversão, né? Então, ele continua sendo um dos poucos ambientes onde a gente consegue, uma marca consegue trabalhar a parte de branding, de performance, de conteúdo, né, e de mídia, tudo junto,
com um resultado muito mensurável. Porque hoje, o verdadeiro palco do Big Brother está nas redes sociais. Então, o programa ele acontece na TV, tem os momentos, os melhores momentos na TV aberta, e para quem quer acompanhar, né, em tempo real, 24 horas ali no Globoplay. Só que a audiência da TV aberta na estreia do BBB 26 foi uma das menores da história do Big Brother. Só que isso não reflete mais a totalidade, né, dessa marca, desse programa. Então, pelo contrário, né, o que a gente vê é clipes viralizando, né, trechos do programa circulando fora da Globo, inclusive em outros veículos de comunicação, porque é uma pauta que não tem como ignorar, e memes ganhando um alcance gigantesco, fazendo com que leve esse conteúdo ainda mais para frente. Né? Então, o alcance real hoje não está só no Ibope, ele está no engajamento das redes sociais. E o BBB, ele virou um gerador de conteúdo bruto. Né? É um gerador de memes, o público mesmo gosta de brincar com isso, ele edita, recorta, comenta, redistribui. O Twitter mesmo, ele bomba, né? Toda vez que tá o BBB na pauta, que tá acontecendo o BBB, o Twitter, ele fica sempre essa pauta nos Trend Topics. E é claro que as marcas que têm agilidade e entendimento para saber se aproveitar disso, conseguem entrar na conversa, responder rápido e usam o humor, o timing e o contexto para que possam se aproveitar de uma forma positiva. Em paralelo a isso, as que não se aproveitam disso viram meme instantaneamente. Né? Então, a gente sabe aí desse movimento que existe para as marcas. E a gente sabe que cada vez mais é necessário com que a gente tenha esse olhar de agilidade para esse tipo de programação. Porque o que está acontecendo hoje, às vezes viraliza e poucas coisas vão passar do dia, né? Poucas coisas têm um potencial tão grande de engajamento para fazer com que as pessoas sigam falando desse fato por mais dias. Então, o tempo é algo muito importante na estratégia de comunicação quando a gente fala de um reality, né? Que é o que está acontecendo em tempo real. E as marcas precisam se aproveitar disso. Com relação ao aproveitamento, se a audiência diminuiu, foi a menor, mas as empresas estão investindo mais. E num meme, num corte, muitas vezes não há nem tempo para aparecer a marca. Perfeito. Mas para muito, o olhar do marketing nisso. É muito sobre entrar na conversa, né? Então, a gente falou até um pouquinho aqui disso nos programas passados, né? Que uma das tendências é justamente do marketing, da comunicação, essa fragmentação, né? A gente precisa estar presente em diversos canais para conversar com públicos diferentes e que a nossa conversa, ela se retroalimente. Né? Então, a gente entrega conteúdos complementares nos diferentes canais e tudo isso vai alimentar a nossa história, né? E é importante com que esse tipo de pensamento, que já é uma realidade na comunicação, seja vivenciado principalmente nesse tipo de situação como um reality multiplataforma. Então é isso. A TV, ela sempre foi, né, o canhão de audiência aí, como a Eldorado é regionalmente, né? A gente sempre teve a Globo como referência nacionalmente. Porém, não se depende mais disso e não é mais o mais importante atualmente, né? Claro que é um complemento importante, as marcas ainda estão interessadas nos espaços, né, disponíveis ali. Porém, nesse tipo de dinâmica, né, o tempo real, o engajamento, o meme, o entrar na conversa de forma adequada é o mais importante para que as marcas consigam aí também o seu lugar ao sol falando sobre isso, porque muitas pessoas e muitas marcas falando sobre isso. Então a gente precisa também ter um entendimento correto, né, e entrar no momento correto falando sobre o assunto para que a gente consiga amplificar essa repercussão. O BBB, né, a gente já mostrou que qualquer detalhe vira notícia. Então, assim, a gente já teve aí nesse começo participante passando mal em prova, erro de informação em estreia, gafe de produção. E o legal é que em minutos os portais
publicam, as redes sociais comentam e a percepção da marca da Globo entra em jogo. Então, esses fatos que acontecem, entre aspas, considerados como erros, na verdade, hoje são os que mais viralizam. Então, dependendo do tipo do erro, se não for algo extremamente grave ou que vá ferir a imagem ali da instituição, né, ele é mais positivo do que negativo. O erro que é um grande acerto. Exatamente. Então, assim, hoje a comunicação para esse tipo, né, é uma gestão de risco em tempo real, para esse tipo de programação. Tem que estar sempre atento e cuidar o tom. E separei também, acho que alguns ensinamentos, né, que o BBB pode trazer aí para marcas e também para comunicadores, né? Perdão. Primeiro, a velocidade e a estratégia, né? Nesse tipo de programa que a gente está falando de um reality, que as coisas acontecem em tempo real, a velocidade da informação, ela importa muito, né? O site que solta o meme primeiro, de uma forma adequada, que o público gosta, a chance de viralizar é muito maior do que quem soltou 1 hora depois do que aquilo aconteceu, né? Então, a velocidade, ela faz muito parte da estratégia, porque quem demora a reagir perde relevância. O conteúdo não nasce pronto. Isso é outra dinâmica muito difícil dessas estratégias de comunicação de tempo real. Tu precisa surfar a onda do momento. É muito difícil tu te organizar. Tu pode prever alguns cenários possíveis de coisas que podem acontecer e te antecipar, mas nunca vai ser tal qual como aconteceu, porque tu tá falando de pessoas num ambiente fechado, então tudo pode acontecer ali. E para tu ter uma autenticidade, para tu ter uma relevância comunicando aquilo, tu tem que esperar aquilo acontecer para tu achar o gancho correto de associação na hora que tu comunica, né? Então, o conteúdo não nasce pronto. Tu tem que, além de ser ágil, né? Ser ágil não só no assistir e comunicar, mas na forma como tu vai transmutar isso. E branding sem contexto não funciona, né? A marca precisa fazer sentido dentro da conversa. Então, o iFood é um dos maiores cases de resultado, de métrica de resultado, porque ele sabe entrar na conversa da forma adequada, né? Ele libera cupom que tem uma associação com aquilo que está acontecendo naquele momento do programa. Ele faz uma chamada de levar de um lugar para o outro de uma forma muito inteligente, por isso que ele traz resultado, porque ele entra na conversa de forma adequada. E acho que por último, né, a TV ainda importa e muito, mas não mais sozinha, né? Ela é um gatilho, não o fim. Ela é a produtora do conteúdo que faz tudo girar num universo multiplataforma. Então, o BBB 26 pode até, né, ter uma audiência menor na TV, mas ele segue sendo uma das maiores arenas de atenção, conversa e impacto do Brasil. E é isso que as marcas precisam para poder se fortalecer e entrar nesse ambiente. Então, acho que o maior recado talvez seja esse, que foi um pouquinho de como tu iniciou o programa, que é não basta aparecer, a gente precisa saber participar e engajar, né? Então, a gente tem que não só aparecer, mas entrar na conversa com o tom adequado, no tempo correto, para a gente conseguir potencializar, né, a nossa aparição como marca em relação a esse tipo de dinâmica que é tão rápida e é um reflexo de um caminho para onde a comunicação está indo, né? Então, esse foi o Fala que Conecta de hoje, né? Porque comunicar hoje é entender comportamento, é entender cultura, é saber as pautas que são relevantes para as pessoas e a gente saber se adaptar a isso. E é importante a gente ficar preocupado sempre com esse vender permanente. Não, vender não é um vender de balcão, né? Mas a gente precisa o tempo todo, desde o endomarketing, todos nós precisamos estar atentos sempre para isso. Não tudo, né? tem mais estratégia 100% pronta, né? A gente pode se precaver, pode planejar, mas tem que estar atento ao que está acontecendo aí no dia a dia. Até quinta-feira da semana que vem, Jonathan. Muito obrigado, um abraço a todos e quinta que vem estamos de volta.